seja bem-vindo, bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós podemos meditar o Evangelho do dia à luz do carisma Lumen e à luz dessa espiritualidade que nos foi confiada. Hoje, domingo, dia 6 de dezembro, nós estamos no segundo domingo do Advento. E o Evangelho que nós vamos meditar se encontra em São Marcos, capítulo 1, dos versículos de 1 a 8. Mas, antes de fazer a leitura, vamos fazer desse momento também um momento de oração, para que cada palavra proclamada possa encontrar no nosso coração um terreno fértil, onde ela vai se fazer carne, onde ela vai se fazer viva, onde ela vai deixar de ser uma palavra proclamada há muitos anos atrás para se tornar uma palavra atualizada no nosso dia a dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho nos fala assim: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje começa de um jeito diferente. É o início do livro de São Marcos e ele já começa dizendo que ele é o início do Evangelho. E essa reflexão no primeiro versículo já é muito propícia para esse tempo em que nós vivemos, quando nós estamos num tempo de recomeço, num tempo de espera pelo novo que há de vir, de espera por Jesus. E esse é um tempo que a igreja nos oferece para comunitariamente recomeçarmos e iniciarmos. E São Marcos ele deixa muito marcado, é o início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque se a gente retoma as leituras do Antigo Testamento, a gente só sabe que vinha um Messias. E ele afirma que é Jesus, que essa nova ordem, essa nova verdade é Jesus. Jesus que começa ali a sua vida pública que vai ser anunciada no Evangelho. E o Evangelho é essa boa nova, é essa boa notícia. E o Evangelho, então, nesse tempo de Advento, está nos anunciando exatamente isso. Jesus vai chegar, Jesus está quase chegando, né? O dia que o Senhor virá, o dia do nascimento do Senhor está chegando. E que a nossa meditação de hoje nos coloque, então, a seguinte pergunta: como é que você está, então, se preparando para a chegada de Jesus? Como é que está a sua preparação? Como é que está o seu coração? É uma pergunta, às vezes, até difícil de responder. Mas guarda essa pergunta para a tua oração pessoal de hoje, para que você possa buscar se responder. Como é que eu estou me preparando? E aí, o próprio Evangelho que nós lemos, ele nos fala que Jesus enviou para esse tempo de preparação para a chegada dele um profeta, o profeta João Batista. E o que João Batista pregava? A conversão. E é exatamente isso que nós somos chamados a viver no Advento. Conversão.
Converter-se tem a ver com mudar a rota, mudar a direção, né? A gente fala que quando um carro está indo, se ele vai converter à direita ou se aquela conversão é proibida, quando ele dobra, quando ele, em vez de ir para lá, ele vai para cá. E no caminho com Jesus, a gente diz que se converteu, que conheceu Jesus, né? E de fato acontece normalmente aquele primeiro encontro, que é um encontro que a gente chama de querigma, né? Um anúncio, nós descobrimos quem é Jesus e aquilo faz com que a gente mude o nosso jeito de viver. Isso foi bem ilustrado no evangelho dessa semana que passou. Na segunda-feira, na festa de Santo André, a gente vê a conversão assim radical, né? Instantânea. Quando Jesus chama aqueles homens que estavam pescando e imediatamente eles largam tudo e vão seguir Jesus. Esse é um exemplo de conversão, de uma conversão completa, total, que muda totalmente o estilo de vida. Mas será que Santo André, por exemplo, ele se converteu totalmente só porque abandonou as redes? Claro que não. Santo André precisou caminhar com Jesus e nesse caminho reconhecendo quem ele era e vivendo uma conversão que vai se operando no dia a dia. Porque não basta um primeiro encontro e mudar aqui várias coisas. É preciso que a gente sempre se desafie e pense, como está o meu coração? A cada advento, a cada quaresma, a cada Natal, como é que eu estou me convertendo? Como é que está o meu coração? A gente nunca vai estar plenamente convertido. E esse é um exercício que nós precisamos fazer, essa conversão no dia a dia. E eu gostaria de chamar a atenção nessa meditação que converter-se não significa cumprir regras. Essa é uma coisa que precisa ficar muito clara, porque muitas vezes a gente se julga convertido porque nós vamos à missa no domingo, porque nós rezamos o texto todos os dias, porque nós cumprimos preceitos, porque a gente dá esmola. E como está o coração? O seu coração praticando essas coisas? Existe uma verdadeira devoção? Também existe um erro muito comum em a gente achar que converteu-se pelos que os outros veem da gente. E aquelas coisas que estão invisíveis aos outros, que a gente esconde dos outros, mas que muitas vezes são as coisas que nos guiam. Às vezes a gente está cumprindo a regra, mas a conversa que a gente tem no celular, ela nos leva totalmente para um caminho diferente desse. Às vezes a gente julga que está vivendo a castidade porque não está tendo nenhum relacionamento, mas as coisas que nós assistimos, as coisas que nós vemos, as conversas que nós travamos com as pessoas que estão do nosso lado, elas nos levam a cair nessa tentação e em vez de converter para o lado de Deus, converter para o outro lado, perder esse processo de conversão do cotidiano. E o convite que o Senhor nos faz a cada advento é para que a gente possa ordenar tudo para o amor. Claro que importa o que você faz, claro que importa a vivência das regras, claro que importa a obediência, mas o seu coração está verdadeiramente convertido? É preciso ordenar tudo para o amor. Por exemplo, o que eu posto nas redes sociais? Eu posto e posto como um filho de Deus, como alguém que busca o céu e que deseja só o céu? Ou eu posto em busca de reconhecimento, eu posto para ser elogiado, para ser valorizado, eu posto para às vezes conflitar com alguém, confrontar alguém? Como é que eu me comporto, por exemplo, quando eu estou torcendo por alguma coisa, ou quando eu acredito muito no time de futebol, na política? Como é que eu me comporto? Eu me comporto como um filho de Deus? Eu estou convertido nisso? Quando eu saio, os lugares que eu vou, com quem eu converso, o que eu faço, são sinais de uma pessoa que se converteu, que conheceu Jesus e que deseja anunciar o seu nome para todo mundo? A gente precisa fazer esse exercício de olhar para nós mesmos. Não é fácil, porque os grandes pecados, as primeiras coisas, elas ficam muito nítidas. Por exemplo, às vezes o irmão está na rua,
tá roubando, tá usando droga, e ele tem uma primeira transformação das grandes coisas. Ele deixa de roubar, ele deixa de usar droga, ele vai para uma casa. Mas aí começa um outro processo de conversão das pequenas coisas, da vaidade, do orgulho, da falta de obediência, da falta de humildade. E essa conversão, às vezes, ela é mais invisível, mas ela é mais difícil, mais dolorosa. E a cada tempo de advento, a cada novo recomeçar, a igreja nos convida a aprofundarmos na verdade de quem nós somos, para que a gente possa buscar essa conversão plena. E aí eu te repito a pergunta do começo da nossa meditação. Como é então que você está se preparando para o Natal? Como é que você está se preparando para receber Jesus? Ainda dá tempo. E hoje é uma excelente oportunidade de fazer um propósito concreto. O que você pode fazer hoje para buscar essa conversão? Lembre-se que pode ser conversão de uma pequena coisa, mas de algo que vai te ordenar e conduzir a tua vida para o céu. Que o Senhor nos ajude a termos propósitos concretos e a fazermos esse evangelho se encarnar na nossa vida. Deus nos abençoe.